Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que me fez pensar na minha história de vida. Amanhã eu estou completando mais um ano de vida. E todos os anos, na última semana que antecede o meu aniversário, eu tiro para um tempo de reflexão. Eu gosto de fazer um inventário sobre como foi feito, como foi o meu ano, e gosto também de sonhar, planejar e consagrar o meu ano seguinte. É um costume que eu tenho, que eu posso dizer que sempre deu certo. A gente precisa avaliar a nossa vida. E Provérbios 16:3 traz uma palavra que eu trago como essência do meu coração. Lá está dizendo assim: consagra o Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Eu creio profundamente nisso. Então eu tiro uma semana que antecede o meu aniversário, todo dia eu começo a consagrar ao Senhor a minha próxima estação. E essa semana eu pensei em muitas coisas, o Espírito Santo trouxe muitas coisas ao meu coração e me trouxe uma reflexão sobre a minha trajetória de vida com Jesus. Dia 27 de novembro desse ano eu completo 30 anos de caminho com Cristo. Eu tinha 17 anos quando recebi o chamado irresistível do Espírito Santo para caminhar com Jesus. E foi a melhor escolha e a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E as escolhas e as decisões que eu tomei têm a ver com isso aqui. Hoje eu quero compartilhar com você sobre o impacto das nossas escolhas e decisões. Isso tem a ver com a palavra semeadura. E isso tem pouco a ver com recursos. O impacto das suas escolhas e das suas decisões. O impacto das nossas escolhas e das nossas decisões. Eu aprendi há tempos atrás que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. O que eu decido plantar sou eu que colho, sou eu que escolho. Mas o que eu vou colher é resultado do que eu decidi plantar. Agora preste atenção. Semeadura é muito simples. Significa que toda semente que você lançar na terra, um dia retornará para você em forma de uma colheita. É isso que é semeadura. Agora vamos entender o que a Escritura nos fala sobre semeaduras. Semeadura tem a ver com as nossas atitudes e com o nosso comportamento. Atitudes e comportamentos que estão necessariamente influenciados pelas nossas escolhas ou por nossas escolhas e as nossas decisões. Nossas atitudes e comportamentos, elas são no reino de Deus e para Deus como semente que nós semeamos em todos os momentos, diariamente, em todas as circunstâncias. Essas sementes, elas determinam o que nós colhemos ou queremos colher. Eu quero chamar a sua atenção para que você guarde na sua memória essas duas palavras: atitudes e comportamentos. É sobre isso a minha fala. Porque escolhas e decisões, elas estão relacionadas a atitudes e a comportamentos. Antes de lermos o texto, eu quero aqui introduzir você nesse raciocínio. O reino de Deus, ele é um ambiente extraordinário.
extraordinário, incrível. Toda semente que plantamos no reino de Deus, ela traz muitos frutos. Todas as atitudes e todos os comportamentos, elas trazem muitos frutos. Agora eu já vou antecipar uma coisa para você. As suas atitudes, os seus comportamentos podem trazer para a sua vida frutos bons, maravilhosos, mas frutos horríveis na sua vida. Mas você já sabe disso, não sabe? Toda semente plantada, ela traz fruto. Bons ou ruins, ela traz fruto. Portanto, saber o que plantar é primordial para a qualidade da sua colheita. A semeadura, ela traz impactos qualitativos e quantitativos na nossa vida. E essa realidade, ela é imutável. Imutável. Eu sei que em algum momento da sua vida você já ouviu essa frase: você está colhendo o que você plantou. Eu tenho uma pergunta para fazer a você essa noite. Que sementes você tem plantado? Quando você pensa nessas sementes, isso traz alegria ou traz preocupação no seu coração? Que colheita você deseja amanhã na sua vida? A concretização do seu desejo passa indiscutivelmente por sua escolha no que você decide plantar agora. O que você planta hoje, invariavelmente, determinará sua colheita amanhã. E essa é a que nós chamamos da lei da semeadura. E eu quero dizer uma coisa para você: ela não pode ser mudada. Por isso essa mensagem eu entendo como urgente, porque isso fala do impacto das nossas escolhas e das nossas decisões. O texto que nos inspira para essa reflexão é Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 9. E o texto sagrado diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Eu queria chamar a sua atenção só para essa afirmação: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Não é curioso que Paulo começa a sua reflexão sobre semeadura chamando a atenção para isso? Sabe o que ele está dizendo? É que a minha escolha, o meu comportamento, as minhas atitudes e os meus comportamentos podem refletir uma atitude de zombaria para Deus. Entende por quê? Aquilo que eu semei, inevitavelmente eu vou colher. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos chama a atenção como deve ser esse processo de semeadura. E ele diz: pois o que o homem semear, isso ele vai colher. Isso também colherá. E aí ele, de forma inteligente, perspicaz e educadora, Paulo nos traz uma perspectiva de como deve ser a ação, tanto do ponto positivo como do ponto negativo. E aí Paulo fala: quem semeia na carne, da carne colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E finalmente, falando da escolha, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimamos.
Eu quero chamar a sua atenção também para o que diz o Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que Deus ministre no nosso coração essa palavra. O que nós aprendemos com a lei da semeadura? Introdutoriamente, primeiro, nós podemos aprender o impacto das nossas escolhas e decisões. Portanto, eu preciso estar atento em cada atitude e comportamento que eu tenho, que está motivado por uma escolha e uma decisão. Segundo, eu posso aprender também, eu sou convidado a aprender que a semeadura é uma escolha no presente para uma colheita futura. Cara, isso é incrível, incrível. Porque se de repente na hora que eu te fiz a pergunta, quando você olha para o seu futuro, você vê com alegria ou preocupação, você tem o poder de mudar isso. O poder de mudar isso. Poder humano. Na escolha que você faz, na decisão que você toma. Se hoje eu olho para o meu futuro, eu tenho preocupação, eu posso corrigir minha rota. Eu posso fazer escolhas sábias, inteligentes. E eu posso olhar o meu futuro com esperança, com alegria. Terceiro, a semeadura é uma escolha de sabedoria. Sabe o que significa a palavra sabedoria na Bíblia? Capacidade de tomar decisões difíceis, de fazer escolhas corretas. Sabedoria é a capacidade de você fazer escolhas corretas e de solucionar problemas difíceis. Quarto, as escolhas de hoje, eu também posso aprender, apontam para a minha colheita amanhã. E a pergunta que eu fiz para poder trazer as reflexões aqui para nós, eu vou fazer isso de forma rápida, mas no fundo do meu coração eu orei muito para que isso ficasse para sempre no seu coração. Por que escolher bem as sementes que semear? Por quê? Por que escolher bem as sementes para semear? Porque a lei da semeadura me traz verdades imutáveis, irreconciliáveis, que eu preciso sempre trazer à minha vida. E a primeira delas é: só colhe quem planta. A primeira verdade imutável da lei da semeadura é: só colhe quem planta. O versículo 7 do texto que nós lemos diz assim, eu quero chamar a sua atenção para algumas falas de todo o texto. Primeiro, pois o homem que semear. Segundo, aqueles que semeiam. Terceiro, aquele que sai e lança a semente. O que todos esses textos aqui, nessa fala, tanto do apóstolo Paulo, como do salmista, no Salmo 126, nos traz a clareza de que isso é sobre disposição, isso é sobre entrega, isso é sobre a decisão de plantar. Esse texto fala sobre o esforço, sobre a dedicação e sobre o processo que todos nós enfrentamos, podemos ou não enfrentar na vida. No processo da plantação, duas escolhas são decisivas. Guarde isso no seu coração. Duas escolhas são decisivas no resultado da sua colheita. Primeiro, as sementes que plantaram, você precisa decidir quais serão elas que serão semeadas. Segunda escolha importante nesse processo diz respeito à terra que você vai semear.
Se você semear numa terra infértil, improdutiva, significa que você não terá a colheita esperada. Você então precisa prestar atenção nas sementes que você vai plantar e no terreno, no ambiente, na terra que você vai escolher para plantar. Isso vai determinar a sua colheita. E aí eu quero te trazer primeiro a percepção de um ambiente seguro. No reino de Deus, a realidade espiritual, ela impacta o natural. Sempre será assim. Você precisa aprender essa chave na sua vida. Não é o físico que determina o espiritual, não. É o espiritual que determina o físico. Então, o que se refere em relação à semeadura? Nós vivemos num ambiente natural, mas nossas escolhas, elas precisam ser decididas a partir do que é espiritual. Isso significa que eu preciso me mover a partir dos princípios do reino de Deus, a partir dos valores do reino de Deus. Isso tem a ver com as sementes e tem a ver com a terra. A semear, a terra é o reino de Deus. E o reino de Deus é o lugar mais seguro para o investimento. Por quê? Porque a Escritura diz que tudo que você plantar, você vai colher. Uau! Você precisa entender isso. Que oportunidade! Deus cria um ambiente, Deus cria uma situação, um lugar e diz assim: planta semente, joga aí, porque tudo que você colocar aqui vai multiplicar, vai crescer, vai frutificar. Eu disse que tudo isso nasceu, eu pensando sobre a minha história. Deixa eu dizer para você, tem 30 anos que eu escolhi fazer esse investimento. As minhas decisões ao longo desses 30 anos têm sido baseadas nos princípios do reino de Deus. E eu nunca imaginei estar no lugar onde eu estou, fazendo o que eu faço, tendo as conexões que eu tenho, conhecendo os lugares que Deus me levou. Hoje eu costumo dizer, a gente senta em casa para conversar, eu não consigo tirar Jesus da minha vida, porque tudo na minha vida está conectado a Ele. Eu tenho a esposa que eu tenho por causa de Jesus, foi o Evangelho que me levou ao encontro dela. Eu tenho os filhos que eu tenho, foi por causa de Jesus, porque foi lá que eu encontrei minha esposa, casei e construí uma família. Deixa eu te mostrar como é que é lindo esse processo. Eu só conheço vocês que aqui estão só porque um dia eu encontrei Jesus. Foi essa bênção, esse privilégio que me conectou a você. Se eu tirar Jesus, eu não conheço você. Eu não posso ser bênção na sua vida e eu não desfruto da bênção que você é na minha vida. O reino de Deus é o lugar mais seguro para o investimento. A semente é o que nós plantamos e iremos colher. Isso diz respeito, já disse, das nossas atitudes e comportamentos que são fundamentados nessa escolha e decisão de viver em cima dos princípios do reino de Deus. Para semear, então, você precisa de disposição, você precisa de entrega, você precisa de persistência, de dedicação, porque só vale quem decidiu plantar. Você não foi chamado para viver a filosofia de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você não foi planejado por Deus, criado por Deus, simplesmente para evitar o fracasso. Deus te criou para algo a mais, algo lindo, com propósito, significado. Escolher plantar significa ter disposição, se sacrificar, entregar, fazer renúncias. Escolher plantar, escolher a terra, que agora é hora de prepará-la. Are a terra, limpe a terra, aduba a terra e semeie a terra. Essa é a decisão. Por mais difícil que seja o processo, esse é o processo que vai trazer a colheita sobre sua vida. A parte de Deus
é mandar a chuva, porque é Ele que dá o seu crescimento, mas decidir plantar, essa é a sua parte. A sua parte é cuidar, é manter limpo, tirando as pragas, as imundícies, porque quem planta, colhe. Repete comigo: quem planta, colhe. Decida viver para além de evitar o fracasso. Decida ser um protagonista, porque Deus já te deu a terra, o ambiente que Ele criou para gerar os frutos que você precisa, espera e que estão disponíveis para você. Segundo, eu preciso escolher bem minha semente, porque você só colhe o que planta. Você só colhe o que você planta. O versículo 7, a parte dele diz: o que o homem semear, isso também colherá. Note, o que semear é o que será colhido. Isso diz respeito ao fruto da sua colheita. Agora preste atenção: a videira só dá uva. A figueira, ela só dá figo. A mangueira, ela só dá manga. O espinheiro só produz espinhos. O que você planta é o que você vai colher. Por isso eu disse: escolha com sabedoria. Escolha com sabedoria as suas sementes. Semeie com sabedoria e com discernimento suas sementes. Oséias 8:7 diz: se você semear vento, você vai colher tempestade. Por quê? Porque a lei natural, a lei da semeadura é natural e espiritual. A lei natural diz: você só colhe da mesma espécie que você plantou. Aí preste atenção, estamos falando de atitudes, de comportamentos. Portanto, se você semear amor, você colherá amor. Se você semear generosidade, você colherá abundância. Se você semear compaixão, você receberá reciprocidade compassiva. Você só colhe o que planta. Você colhe da mesma espécie que plantou. Se semear desconfiança, você vai colher insegurança. Se você semear discórdia, você vai colher confusão. A sua semente determina a qualidade da sua colheita. Vamos repetir comigo? A sua semente determina a qualidade da sua colheita. Então escolha com sabedoria a sua semente. Essa é uma escolha qualitativa. Quando a semente é ruim, a colheita também será igualmente ruim. Não tem como mudar. Quem semeia vento vai colher tempestade. O que você tem colhido hoje? É o resultado que você plantou ontem. O que você colherá amanhã será o resultado que você vai plantar hoje, a partir de agora. A chave está nas suas mãos. Isso fala sobre responsabilidade. Você é o único responsável por sua colheita amanhã. Diga comigo: eu sou o único responsável pela minha colheita amanhã. De novo, você precisa acreditar nisso, porque isso é imutável. Eu sou o único responsável pela minha colheita amanhã, porque você só colhe o que você.
Quando você olha para o seu futuro, o que você consegue enxergar? O que o seu futuro está dizendo sobre o seu presente? Quando você olha para o seu futuro, você tem alegria ou tem preocupação? Preste atenção. O futuro fala do nosso presente. O presente, ele revela o meu futuro. Faz todo sentido a frase que eu aprendi com o bispo JB. Olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi, e é para lá que eu vou. Mas eu vou gostar do que eu vi, com a decisão do que eu vou plantar agora. Eclesiastes 11, versículo 4 diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Você só colhe o que você planta. Então plante, decida plantar, mas escolha bem suas sementes. Decida plantar amor, decida plantar compaixão, decida plantar compreensão. Essa é a única maneira de ter o que colher. Não deixe o vento e as nuvens, ou seja, as circunstâncias, impedirem você de ser um semeador. Tudo que eu estou vivendo hoje é resultado das sementes que eu decidi plantar. Agora preste atenção: ninguém é responsável por aquilo que você está vivendo hoje. Foi a decisão das sementes e da terra que você escolheu plantar. É meu marido, né? Não, é você. É meu chefe, né? Não, é você. Você é responsável. Paulo diz: do que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. A semente é a minha atitude, o meu comportamento. Isso vai determinar que tipo de colheita eu tenho. Terceiro, porque eu preciso pensar sobre isso e escolher com sabedoria e discernimento? Porque o terceiro princípio, a terceira verdade acerca da semeadura, da lei da semeadura é: você só colhe no tempo certo. Você só colhe no tempo certo. Você passou a vida inteira semeando coisa ruim, aí você mudou, aí você começou a fazer uma semeadura diferente. Entenda, tem um processo. Você plantou feijão hoje, só daqui a 4 meses você vai colher ele. Tem um processo. O que diz o texto? A parte B, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você colhe se você não. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz: para tudo há uma ocasião, há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Fala para uma pessoa que está do seu lado assim: está chegando a sua hora. Fala para ela assim: você plantou corretamente? Então você não precisa ter medo, está chegando o tempo. Agora vamos entender porque a gente só colhe no tempo certo. Isso é sobre o processo, isso é sobre perseverança. A colheita exige de nós paciência e perseverança. PP. A colheita exige de mim, PP, paciência, perseverança. Deus é um Deus de processos, e eu quero que isso fique para sempre no seu coração. Deus é um Deus de processos, especialmente porque Ele prova os nossos motivos, as nossas motivações. Provérbios 12, 2, não estou falando isso da minha cabeça, é a Bíblia que diz. Provérbios 12, Provérbios 16, 2 diz o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Sabe qual é a ideia aqui? É de que Deus está prescrutando as nossas motivações
motivações, os nossos motivos, aquilo que está nos levando a fazer ou não determinada coisa. E isso é sério. Sabe por quê? Porque Deus faz isso. Deus pode fazer tudo imediatamente. No entanto, Deus ama processos, porque Ele nos prepara para a colheita. Deus não desperdiça suas dádivas. Você geralmente recebe quando está pronto, quando está preparado, para não desperdiçar o que Deus vai te entregar. O maior inimigo da colheita é o desânimo. Por isso Paulo diz: não nos cansemos, não nos desanimamos. Você colhe no tempo certo. Isso trata de uma longa obediência na mesma direção. Termine da mesma maneira que você começou. É como termina que as coisas se contam. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe você não sabe o que acontecerá, se essa ou aquela produzirá, ou se as duas serão boas e quais. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Continue agindo, continue o processo, continue fazendo a sua parte, continue regando, continue adubando, continue limpando, proporcione o que é da sua parte fazer, porque Deus fará dele. Seja um semeador cuidadoso. Só pare quando tiver terminado. Então seja persistente. Não baixe o padrão da entrega. Seja alguém em que o mestre sala possa dizer: todos servem o primeiro vinho, e depois os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Você precisa entender isso. Essa revelação é incrível. Você guardou o melhor até agora. Jesus nos ensina nesse milagre que o melhor é para ser entregue até o final. E aí, deixa eu abrir meu coração para você. Ao longo desses meus 30 anos de cristão, eu conheci muitas pessoas que começaram bem, mas se distraíram, se descuidaram e não ofereceram o seu melhor mais. Eu já vi e já ouvi várias vezes pessoas dizerem: eu me cansei. O cansaço não deve ser uma desculpa para você entregar o excelente, o melhor. Afinal, a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. No reino não dá para oferecer qualquer coisa de qualquer maneira. O Pai entregou o melhor, o seu único filho por nós. Ele merece o nosso melhor sempre. A sua melhor semente trará a sua melhor colheita. Então, faça a sua parte e espere os resultados em Deus. 2 Coríntios 9:10: aquele que supra a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Uau! Eu amo isso aqui. O agricultor que planta uma roça, ela espera 6 meses, 3 meses, dependendo da colheita, da cultura, ele espera até receber o retorno. A nossa impaciência é o resultado de estarmos afetados pela cultura do fast food. Nós queremos as coisas para ontem. Agora deixa eu ensinar para você: o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo perfeito, é o tempo exato, é o tempo do propósito. Enquanto você não se tornar confiável e estiver pronto, a colheita não ocorrerá.
Talvez a minha oração hoje seja: Pai, eu quero estar pronto para receber a colheita que o Senhor tem para mim. Me prepare, eu vou ser zeloso, eu vou agir com sabedoria, eu vou escolher as melhores sementes. No processo, você precisa continuar cuidando da sua semente plantada, precisa regar, precisa limpar a eira, tirar a imundície, precisa reforçar o adubo, precisa ir até o final, precisa confiar e depender de Deus. Lembre-se, você só colhe no tempo certo. Quarto, o que você planta, você colhe multiplicado. O que você planta, você colhe multiplicado. O Salmo 126:6 diz: aquele que sai andando e chorando enquanto lança semente, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Você semeou uma semente, mas você volta trazendo feixes. Sabe o que isso significa? A colheita é multiplicada. A colheita é abundante. Sua colheita é proporcional à sua semeadura. Isso é sobre o resultado da sua semeadura. Essa é a perspectiva quantitativa da semeadura. Segundo Coríntios 9:6 diz: aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. A dimensão da sua colheita é uma escolha de quanto você decidiu plantar. Eu vou repetir isso. A dimensão da sua colheita é uma escolha de quanto você decidiu plantar. Você já pensou no poder dessa proporcionalidade? Uau! Você consegue dimensionar quantas maçãs uma semente carrega? Você consegue imaginar quantas maçãs uma semente pode produzir? Qual é a chave aqui? Quem tem a visão mantém firme o propósito. Ao olhar uma semente, você consegue ver uma grande colheita? A dimensão quantitativa da semente pode gerar muita alegria, mas eu lamento dizer, pode gerar muita preocupação. Se você escolheu bem as suas sementes, você vai estar muito feliz, e a sua colheita será abundante da mesma espécie. Então, se você escolher a generosidade, o amor, a compaixão, a verdade, a confiança, a lealdade, a honra, que são atitudes e comportamentos que são sementes, você pode se preparar e construir um grande celeiro, senão não vai caber a proporcionalidade. Quero que você preste atenção nessa palavra. Colossenses 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Incrível, né? Paulo está lembrando a gente: você está fazendo a sua atitude, seu comportamento, lembra? É a Cristo que você está servindo. Faça para o Senhor, porque é Ele que vai trazer a recompensa das sua herança. Todo o seu tempo dedicado, todo o seu sacrifício, toda a sua entrega, todo o seu amor trará uma colheita linda e maravilhosa.
Jesus, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, os discípulos perguntam: quando te vimos enfermo ou preso e vamos te visitar? O rei responderá: digo-vos a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. O que você planta, você colhe multiplicado. Pai, hoje é dia dos pais. Todo investimento sábio que você está fazendo na vida dos seus filhos, espere uma grande colheita. Hoje eu disse para minha filha Letícia, que ela me ligou, escolheu as lágrimas, abençoou tanto a minha vida, profetizou tanto a minha vida. Disse: filha, eu consigo olhar para o seu futuro e ver algo grande Deus construindo, porque você está fazendo as melhores escolhas, tomando as melhores decisões, está plantando de forma sábia. Eu disse: pai, eu creio, pai, eu creio. Ela virou para mim assim: obrigado por me ensinar isso, pai. Seja sábio na sua escolha, seja generoso na sua semeadura. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quando alguém desistir de você, continue amando da mesma maneira. Quando alguém virar as costas para você, continue com a mesma compaixão. A gente só dá o que tem. Então o outro não determina o meu amor, não determina a minha compaixão, não determina a minha entrega, porque o que tem em mim é amor, é compaixão, é entrega. Eu me lembro do agricultor, minha ovelha, quando eu pastoreei em Alto Paraíso, falando sobre sementes, ele decidiu fazer uma experiência, preparou a roça, plantou um grão de feijão e cuidou daquela roça com todo zelo e dedicação. Passaram meses, ele foi fazer a colheita, ele pegou aquele pé cheio de feijão e debulhou o feijão e foi contar quantos grãos ele tinha colhido. Eu nunca vou esquecer o número que me chocou. Ele plantou um único grão e naquele pé de feijão ele colheu 958 grãos. Quando você vê uma semente, você consegue imaginar quantas outras sementes que ela vai produzir. Quem planta, colhe multiplicado. Eu quero concluir e ter mais 5 minutos com o último princípio, porque eu preciso pensar sobre isso, porque a lei da semeadura me ensina. Eu acho lindo aqui, eu preciso terminar com isso. O que você planta, certamente você colherá. Uau! O Salmo 126, versículo 4 B, versículo 6 diz: colherão, voltará com cantos de alegria. Fala para o seu coração: está chegando a minha hora. Fala para você: você crê nisso? Fala para você, põe a mão no seu peito e diz: está chegando a minha hora. É a Bíblia que diz isso para você, é a palavra de Deus que nos traz isso. Isso é sobre esperança. Eu particularmente amo o tempo verbal que aparece esse verbo: voltará. Futuro mais que perfeito. Sabe o que significa o futuro mais que perfeito? Certeza absoluta. Não existe probabilidade de não acontecer. Voltará, vai acontecer. O outro verbo diz colherão. Lá não está dizendo assim, poderá colher. Não, o texto diz colherão. O texto diz voltará, trazendo feixes multiplicadores. Tudo que você planta, certamente você colherá. Isso para o bem ou para o mal. Eu acho
que hoje você vai sair daqui mais seletivo. Será ou não? Isso gera um temor no meu coração. Essa consciência me torna mais responsável das minhas semeaduras. Mais uma vez, eu sou o responsável por aquilo que eu colho ou irei colher. Não adianta culpar Deus, as pessoas. O que você plantou? Lembre mais uma vez: se semear vento, colhe tempestade. Por isso Paulo nos orienta: no que depender de vocês, tende paz com todos. Isso é sobre semeadura. Depende só de você. Suas escolhas e suas decisões vão determinar onde você chegará. Então, portanto, seja responsável. Tenha compromisso com a sua semeadura. Tenha compromisso com as suas atitudes, com o seu comportamento. A responsabilidade é somente sua. Eu já decidi as sementes que irei plantar e onde eu irei plantar. A terra boa e fértil é o reino de Deus. Eu decidi fazer os meus investimentos no melhor lugar, no lugar mais seguro. Paulo diz, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se há algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. A sua atitude e o seu comportamento precisa ser a partir de que tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que existe algo de excelente, tudo que é digno de louvor. Paulo termina dizendo: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Ponham em prática. O que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide fazer. Você pode sair hoje daqui com apenas mais um sermão na sua cabeça, com apenas mais uma informação para você, mas as decisões que você decidir tomar vai mudar a sua vida para sempre. Sabe qual foi a diferença que houve, que aconteceu na vida do William Colgate? A decisão que ele tomou. Quais decisões você tem que tomar hoje? Talvez você está descobrindo que precisa mudar suas sementes e mudar o ambiente de plantá-las. Você está semeando no reino de Deus, lugar mais seguro? William Colgate resolveu semear no reino de Deus. Ele não semeou só dinheiro, não. Ele semeou compaixão pelos outros, amor pelos outros, honra aos outros, fidelidade aos outros. E semeou dinheiro. Deixa eu te falar, não é a bolsa de valores ou o mercado de criptomoedas, não é o ouro ou o dólar ou qualquer outra moeda valorizada que vai te deixar mais seguro. É o reino de Deus. Ele tem o Pai, Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha e que não tem sistema político que o afete, que não tem sistema econômico que corrói seus valores, que não tem ideologia capaz de destruir, porque tudo que está no reino de Deus tem valor eterno. Que semente você está plantando? Quanta semente você está plantando? A escolha é sua, a decisão é sua. Eu concluo dizendo a você: você vai levar para casa hoje, de tudo que nós falamos aqui, guarde pelo menos isso aqui. Primeiro, semente se planta, não se come. Se você comer a semente, você não tem como semear, e você não tem que colher. Se você comer a semente
semente não terá como plantar e então também não terá o que colher. Você come pão, semente você não come. Na África, chega na época da semente, de semear, de plantar as culturas, as mulheres abandonadas pelos maridos colocam seus filhos em cima do pescoço, amarra o saco em volta, coloca as sementes que ela tem, passando fome, ela e o filho. Mas ela decide arar a terra e sai semeando aquela semente que ela guardou, porque ela sabe, se ela não lançar aquela semente, ela não terá esperança de comer amanhã. Semente se planta, não se come. Segundo, suas escolhas e decisões impactam sua vida, para o bem ou para o mal. As escolhas de hoje apontam para uma colheita de amanhã. Tenha sabedoria e discernimento. Aprenda a ser seletivo nas suas sementes. Terceiro, a semeadura é uma escolha no presente para uma colheita no futuro. Haja com sabedoria e responsabilidade em tudo que você vai fazer. E por fim, o reino de Deus é um ambiente, um lugar mais seguro para semear. Plante, então, no lugar correto. Quero orar por você. Paizinho, muitos de nós fizemos escolhas que trouxeram sobre nós muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muitos desafios, muitas dificuldades. Mas hoje, a tua palavra nos trouxe um alinhamento. E hoje nós estamos aqui para tomarmos decisões. Tua palavra diz que aquele que observa o vento não planta, aquele que olha para a chuva não tem o que colher. Senhor, hoje eu oro para que cada um aqui saia para além das circunstâncias que querem paralisar a continuar semeando corretamente. Hoje eu oro para que cada um faça escolhas de sabedoria e plantem com responsabilidades. Por quê? Porque eu quero ver cada um voltando com alegria, trazendo os feixes. E essa noite eu declaro uma colheita especial na vida de cada filho posicionado, de cada filho obediente, que escolhe na atitude, no comportamento, obedecer, que escolhe tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que tem louvor, tudo que é excelente, tudo que é puro, tudo que é justo, que tem escolhido viver sobre princípios. Essa noite eu oro, vem o teu reino e acelere a colheita abundante na vida deles. Obrigado, porque o Senhor é amoroso e o Senhor hoje é um Deus de novas oportunidades. Porque mesmo que tenhamos semeado diferente, semeado irresponsavelmente, hoje o Senhor está nos dando a chance de fazermos uma história diferente. Dá-nos a sabedoria para semearmos na terra boa e fértil. Dá-nos amor pelo reino, para que a gente ame e investir onde está o teu coração, e a gente tem uma colheita sobrenatural, extraordinária. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração e traz discernimento espiritual todos os dias. Livra, Senhor, das semeaduras ruins que trará colheita ruim. Enche e inunde cada coração com a disposição de, em atitudes e comportamentos, semear o melhor para ter uma colheita extraordinária. Eu abençoo em nome de Jesus a vida de cada um.
Que essa palavra fique para sempre no nosso coração e nos alinhe sempre ao teu coração e ao teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.